Nesse vídeo, nós continuamos com o processo de analisar o pensamento de Karl Marx, e nesse especificamente a gente vai trabalhar com um modo como Karl Marx ele vai estudar a sociedade, a economia, o modo de produção capitalista, que dentro do entender dele, o modo de produção capitalista estaria atrelado às desigualdades sociais, ou seja, as desigualdades sociais existem por conta do modo capitalista, do sistema capitalista, que seria injusto, ele não é justo, e que vai possibilitar um processo de desigualdade muito intenso e que vai gerar um círculo vicioso, porque com o acúmulo do acúmulo de capital iria gerar-se as grandes empresas que aumentaria o processo de exploração da classe trabalhadora. Dentro dessa perspectiva, Marx, e tanto ele quanto os próprios marxistas, eles sustentam que essa doutrina seja científica. Ele, inclusive, no capítulo 8 do Capital, no prefácio do Capital, perdão, ele vai sustentar isso, que essas doutrinas, essas análises sejam científicas, que tenham uma roupagem científica. E antes da gente entrar dentro desse contexto de avaliar o pensamento de Marx, a gente precisa então fazer um pequeno introito a respeito de alguns conceitos que existem dentro do método, da metodologia científica, do processo científico, do processo acadêmico, para que não haja confusão dentro desses conceitos. Então, o primeiro que a gente tem que avaliar seria o discurso. O discurso seria aquela oratória que é proferida geralmente em público ou em escrito. Geralmente é proferido como sermões, em palanques políticos, até mesmo em orações, como as homilias, ou os sermões dos sacerdotes e dos pastores. Então, mas esses discursos, às vezes, eles são atrelados à história. A história se torna refém desses discursos políticos que são feitos em palanques para defender determinados grupos e determinados gêneros. Exemplo disso é o senhor ex-deputado Jean Willis, que acusou a Igreja Católica de apoiar a escravidão e inclusive, acusando-a de sustentar que os negros não teriam alma. É um discurso antigo que ele repete, porque já há de muito tempo, desde os iluministas já se fala nisso, mas esse discurso ideológico, esse discurso vitimista, ele já foi refutado pelo professor Ricardo da Costa, que escreveu um artigo, o professor Ricardo é um medievalista da UFS, escreveu um artigo refutando esse discurso vitimista de John Willis. E, além do que, o que o senhor John Willis, que está vinculado com esses, que é um professor, né, ele é formado em História, está vinculado a esses partidos de esquerda e luta pelas causas LGBTs e aqueles grupos que eles julgam ser minoria. Então, o senhor John Willis só não mencionou que Karl Marx e Friedrich Engels eles eram racistas até a medula dos ossos. Inclusive, existe um livro de um judeu chamado Leon Poliakov, que eu apresento aos senhores, chamado O Mito Ariano. Ele vai fazer uma análise e vai descrever as mitologias das raças, né? De como cada raça ele vai escrever seus mitos de origem. E vai dar aqui vários comentários de filósofos e de intelectuais do século XIX, XVIII e XIX, a respeito dos judeus e dos negros. E Karl Marx ele vai abarcar as teses do cientificismo, do racismo cientificista do século XIX, que compara os negros com os macacos. Mas isso, e coisa muito pior, né? Mas ele não é o único. Mas enfim, Karl Marx, Engels e esse pessoal da esquerda, né, que defende essas ideias de Marx, geralmente eles não contam para as pessoas, né, no meio acadêmico, nas escolas, em seus discursos, que Marx era racista. Para isso, se alguém comenta isso, eles já vão justificar pela falácia do determinismo histórico, ou seja, Marx é produto do meio, né? Então, aqui, esse discurso não é ciência, né? O discurso, por si só, esses sermões proferidos em palanques políticos, ele não pode ser considerado ciência, né? Então, no segundo caso, na segunda composição, temos a hipótese. A hipótese seria uma suposição razoável, baseada em, primeiro, no conhecimento anterior, segundo, na observação daquilo que se quer provar.
A hipótese, no caso, ela é feita e mantida apenas na linha empírica. Tem um modelo, inclusive, né, de hipótese que durante o final da Idade Média e no começo do Renascimento, até a época de Galilei, foi considerada como hipótese, que era o modelo heliocêntrico de Nicolau Copérnico, que era um religioso. Geralmente as pessoas, esses professores que têm vínculos com a esquerda socialista, eles que acusam a religião de ser um ópio do povo, geralmente eles não mencionam que Copérnico era um religioso, e não era apesar de ser religioso, não era só uma exceção à regra. Vários religiosos eles estavam envolvidos com ciência. São Roberto Bellarmino, inquisidor de Galileu, ele era um cientista, e não era o único, como nós vamos mencionar aqui alguns aqui. Então, a tese, mas voltando ao assunto, a teoria a tese de Copérnico, né, o modelo heliocêntrico de Copérnico, ele foi tratado como hipótese por um longo tempo, né, até porque não se conseguia provar. Você não conseguia provar aquela tese, né? Então, por isso que houve até aquela confusão toda no caso de Galileu, porque Galileu também não conseguiu as provas, as evidências, e então aquilo foi tratado como uma hipótese que você poderia abordar dentro do meio acadêmico, dentro das universidades, porém não tratado como um fato, porque não se conseguiu provar. Então, muito do que ocorre da condenação de Galileu é justamente por conta disso, mas que os vitimistas de plantão, eles tratam Galileu como um mártir da ciência. Inclusive já veio relatos de que ele teria morrido na Inquisição, quando na verdade ele morreu tranquilamente em sua cama e tinha seus estudos ainda financiados pelo Papa, apesar de ser preso. E a prisão de Galileu foi na mansão do Papa, em Castel Gandolfo. Olha que prisão horrorosa, né? Então, mas os vitimistas de plantão, geralmente os detentores da historiografia dominante, eles têm que passar a ideia de que a religião é o ópio do povo, e por conta disso eles vão dizer horrores da religião, né? Então, um segundo exemplo, esse é o exemplo de hipótese. O modelo heliocêntrico de Nicolau Copérnico foi tratado como hipótese por um bom tempo, né? Então, um outro terceiro exemplo, né, um terceiro modo, definição que circula dentro do ambiente científico é a tese. A tese seria uma nova hipótese, que ela vai ser testada pelo proponente e que vai se fundamentar, baseada numa sistemática complexa, que vai ser corroborada pelas ideias e teses de pesquisadores anteriores. Um exemplo disso, que também geralmente não se diz nos meios acadêmicos de história, não se diz em salas de aula para os estudantes comuns, é que a dinâmica de Galileu e o próprio princípio da inércia de Isaac Newton, eles foram teses fundamentadas na teoria do ímpeto de um religioso físico medieval chamado Jean Buridan, que ele era um filósofo, físico e religioso, se eu não me engano jesuíta, mas eu preciso verificar isso com calma, que lecionava na Universidade de Paris no século XIV, no final do século. Ele nasceu em 1295, ou seja, no final do século XIII, e morreu no século XIV, acho que, se eu não me engano, eu não lembro agora a data, acho que é 1332, não me recordo, mas enfim, 1352, não lembro, realmente eu não lembro. Porém, é preciso que se saiba que Jean Buridan foi o que forneceu as bases dessa teoria do ímpeto, a dinâmica de Galileu e o princípio da inércia formulado por Isaac Newton. Ou seja, aquelas teorias que nós vemos, por exemplo, até sobre a gravidade, onde Isaac Newton está deitado e não pega uma macieira e cai uma maçã na cabeça dele, e aí de repente ele dá um insight e tem toda a teoria da gravidade, e outras teorias físicas surgem do nada, só com um golpe de uma maçã em queda na cabeça dele. Isso aí de um misticismo, de um puerismo absurdo, porque não foi assim, né? Mas eles passam essa ideia para as pessoas. Porém, já se tinha pesquisas anteriores, até as teses, os trabalhos de Newton foram corroborados pelos medievais, pelos cientistas da Idade Média. E pasmem, houve ciência na Idade Média. E o último, mais um dos requisitos em que circula-se no meio
no meio acadêmico, no meio científico, né? No processo da pesquisa científica é a própria teoria, né? É um conjunto de princípios fundamentais de uma ciência. Então você tem que ter experimentação, a teoria requer o processo de experimentação, raciocínio intuitivo, ou seja, o cara tem que raciocinar, ele não basta ficar só como aqueles empiristas do século XIX, positivistas, que só se baseiam apenas na experimentação, sem formular tese, sem desenvolver aquilo que ele sustenta. Tem que ter o raciocínio intuitivo, o cara tem que ter intuição. E mesmo o raciocínio transcendental, ou seja, já envolve outras questões de filosofias. E os novos experimentos que não se mostrem contrários à própria experimentação, ou seja, você faz uma experimentação, depois você retorna para fazer uma nova checagem, e esses experimentos feitos eles não podem contrariar aquilo que se quer defender. E requer também valores absolutos ou causa primeira. O que foi renegado por Comte no seu positivismo, né? Ele não acreditava, ele eliminava essa hipótese, né, de valores absolutos, né? Então, assim, se você não tem valores absolutos, aqueles que são imutáveis, como é que você faz ciência? Porque não há como você fazer ciência, nem como você faz um primeiro experimento, dá um X. No segundo experimento, como aquele material experimentado, ele já mudou, já houve uma modificação, porque não existem valores absolutos, então a experiência vai acabar em Y. Então não há como você ter metodologia científica dentro dessas teses positivistas. Por isso que alguns dizem que positivismo é na verdade, cientificismo. Mas enfim, então, conhecendo esses conceitos, discurso, hipótese, tese, teoria, a gente vai se debruçar sobre os conceitos de Marx, né, as ideias de Marx, para poder entender e verificar se realmente tem alguma coisa a ver, se tem alguma base científica aquilo que Marx ele apregoa. Como repito o que eu disse, Marx ele sustenta que a sua doutrina seja científica, ele praticamente crava isso no prefácio da sua obra O Capital, que na verdade ele nem terminou a obra, né? Ele começou, mas quem terminou acho que foi Engels. Ele não escreveu toda a sua obra. Mas mesmo com Marx postulando que a sua obra seja científica, houve quem ridicularizasse. Houve pessoas e indivíduos, economistas, liberais, filósofos da ciência, cientistas políticos, ensaístas que ridicularizaram essas teses de Marx. Um deles, chamado Joseph Conrad, que é um filósofo, escritor e cientista político britânico, ele afirmou já na década de 10 ou de 20 que o marxismo seria uma tolice maléfica e que se esse sistema de Marx fosse admitido na sociedade, geraria uma tirania monstruosa. Então, compete a nós agora a gente verificar se Marx está certo, ou seja, se Marx ele realmente, as suas teses, ou pelo menos uma das suas teses, são científicas, ou se Conrad realmente o que ele diz tem procedimento, ou seja, não tem nada de científico no marxismo, nas doutrinas de Marx, é apenas um tolice, discursos que poderiam ser ditos em palanques políticos ou para um membro de uma seita, e então que seria realmente uma tolice maléfica, porque geraria um fanatismo enorme, e que esses xiitas fanáticos pela seita de Marx seriam artífices de tiranias monstruosas. Então, a gente vai repetir a definição de Marx, né, sobre o capitalismo, para poder a gente tentar analisar isso aí e tentar chegar a alguma conclusão, denominador comum. Então, repito, Marx ele diz que a desigualdade social ela está atrelada necessariamente ao modo de produção capitalista, que não é justo, e possibilita um processo de desigualdade muito intenso. Então, o capitalismo é um modo de produção que visa o lucro através do acúmulo de capital. O acúmulo de capital faz surgir as grandes empresas que vai gerar a desigualdade. Então, é aquele círculo vicioso. Então, aí existem várias situações que a gente pode analisar, né? Várias afirmativas que nós podemos analisar. Mas vamos pegar essa final,
né, que o acúmulo de capital faz surgir as grandes empresas. Então eu pesquisei 50 dessas grandes empresas, mas eu vou citar aqui nesse vídeo 10. Começo com a Arisco. A Arisco foi fundada por uma família simples de Goiânia, que teve a sacada de fabricar temperos prontos. Então, a Arisco ela não estaria envolvida, né, a sua fundação não estaria inserida no acúmulo de capital, pelo contrário. Começaram do nada, era um grupo, uma família simples que teve uma ideia e resolveu tocar à frente sem capital algum, sem verba nenhuma, então com uma quantia mínima. McDonald's, que foi fundada pelos irmãos Mac, que simplesmente eles possuíam apenas um trailer e que vendiam os seus lanches, né, nas praças e nos locais dos Estados Unidos. Então essa franquia McDonald's, essa empresa McDonald's, ela não começou com acúmulo de capital. Dois irmãos simples, que não tinham dinheiro e que começaram a vender seus lanches aí em trailer, tiveram uma sacada de fazer lanches prontos e rápidos, e aí a coisa se degringolou e eles começaram a ganhar dinheiro e criaram essa grande empresa que é conhecida no mundo inteiro. Terceiro exemplo é a Coca-Cola, ou a famigerada Coca-Cola, que é tratada pelos socialistas, conhecida pelos socialistas como o líquido negro do imperialismo, né? Então, nessa visão deles, a Coca-Cola teria sido fundada através do acúmulo de capital, né, de megas capitalistas, mas acontece que foi um farmacêutico simples que fez um experimento em casa, chamou e transformou, e alguém comprou a patente e transformou aquele xarope que ele tinha criado num refrigerante chamado Coca-Cola. Então, esse farmacêutico chama-se John Pemberton. Ele praticamente inventou a Coca-Cola e com a sua patente vendida ele ganhou muito dinheiro e aí criou-se a empresa bem conhecida internacionalmente, né? O quarto exemplo, a Nike, né, que é a vestimenta do burguês, segundo nossos amigos socialistas, né, foi fundado por Phil Knight, que era um vendedor americano pobretão, que vendia sapatos e roupas de porta em porta. Também mais uma empresa gigantesca, né, no mercado mundial, que foi fundada por uma pessoa simples, não por acúmulo de capital. Não foi o acúmulo de capital que fez surgir essas grandes empresas. Quinto exemplo, Meias Lupo. As Meias Lupos foi fundada por um imigrante italiano aqui de Araraquara, de São Paulo. Ou seja, o cara veio da Itália com a mão na frente e outra atrás, no processo de imigração, e no final do século XIX, e chegou ao Brasil e teve uma sacada e fundou as Meias Lupos. O nome do fundador das Meias Lupos é o Henrique Lupo, pobretão, veio da imigração, veio residir aqui em Araraquara, em São Paulo, e conseguiu com essa sacada montar uma grande empresa, que não foi fruto do acúmulo de capital, mas deu uma sacada de uma pessoa simples e dura, sem um tostão no bolso. Outra vestimenta de burguês, segundo nossos amigos socialistas, eu estaria no sexto exemplo, que é a Adidas, que foi fundada por Adolf Dassler, um vendedor de malas e calçados militares. Ele era pobre e para sustentar a família ele precisava fazer malas, bolsas e aí sapatos para militares, e ele mesmo fabricava na mão praticamente, né, com maquinário simples, com equipamento simples, e aí a partir disso ele sustentava a família. E a partir de então a coisa cresceu e ele fundou a que nós conhecemos hoje como Adidas. Então mais uma empresa que foi fundada sem o acúmulo de capital algum. Agora o sétimo exemplo é o Bradesco, né, seja, a instituição bancária, né, dos grandes banqueiros capitalistas, só que o seu fundador, Amador Bueno, era um trabalhador rural que fugiu de casa com uma mão na frente e outra atrás. E aqui, nas grandes cidades, nas capitais do Sudeste, ele começou a arrumar maneira de ganhar dinheiro e foi um grande empreendedor e aí conseguiu fundar um banco. E esse banco chama-se Bradesco. Então, não foi o acúmulo de capital que fez surgir o banco, essa rede bancária, mas foi um empreendedorismo de um cara pobretão que chegou na cidade grande com uma mão na frente e outra atrás, com uma moeda no bolso, e aí ele conseguiu montar praticamente um império. Então, que não tem nada a ver com o acúmulo de capital que originou, né? O acúmulo de capital não teve determinância alguma aí, né? Não foi o fator sine qua non, o fator principal para que o banco
essa empresa fosse fundada. Na verdade, não. Foi o empreendedorismo do Adolfo perdão, o empreendedorismo do Amador Bueno, que era um ex-trabalhador rural que chegou com uma mão na frente e outra atrás. Oitavo exemplo da Gradiente, que foram 4 estudantes de engenharia que fundou a empresa, ou seja, sem acúmulo de capital. Estudante universitário, quem faz faculdade sabe que estudante universitário e dinheiro são duas coisas distintas. Geralmente, o estudante não tem dinheiro, mas o empreendedorismo desses engenheiros fundaram uma grande empresa, a Gradiente. A Samsung foi um comerciante coreano chamado Byung-chul, também simples, ou seja, não tinha capital, mas aí fundou. E eu fecho com a Apple, né, de Steve Jobs, que foi adotado quando era criança, ou seja, ele foi adotado e começou sendo com a profissão de reformador e vendedor de carros usados. Então, ou seja, não tinha um grande capital, não teve um acúmulo de capital para poder fazer surgir a Apple. Pelo contrário, foi empreendedorismo que fez com que surgisse. Então, dentro dessas 10, e olha que eu pesquisei 50, a gente pode, mas nessas 10 que eu dei como exemplo, a gente já deu para poder perceber que o acúmulo de capital não fez surgir pelo menos essas 10 grandes empresas. Isso não aconteceu. E não adiantam dizer que isso aí estou fazendo que Marx viu na época dele e agora a coisa mudou, porque os marxistas de hoje defendem a mesma coisa. Os marxistas continuam defendendo que o acúmulo de capital faz surgir as grandes empresas. Vocês pesquisam em qualquer site, qualquer literatura marxista, de marxistas e de socialistas, vocês vão ver exatamente isso que eu estou falando. Então é um princípio de Marx que ainda continua vigente dentro da literatura dos socialistas e dos marxistas. Então, mas a gente olha, a gente experimenta, né? E na realidade a gente faz essa técnica, né, empírica de fazer o experimento, verificar na realidade para poder chegar à conclusão, e a gente conclui que isso não acontece. Pelo menos nessas 10 que nós vimos, e olha que eu experimento, que eu fiz as pesquisas em 50 empresas. Então, essa tese do acúmulo de capital já no mínimo é questionável. Então, as conclusões que a gente chega nesse vídeo são várias, mas eu vou apresentar 4. A primeira, nem sempre o acúmulo de capital faz surgir as grandes empresas. A gente viu isso aqui. Dei exemplo de 10, poderia dar de 50 ou até mais. O segundo exemplo, as desigualdades sociais já existiam antes do advento do capitalismo. Basta você olhar todos os períodos anteriores ao surgimento do capitalismo que você vai observar que havia uma desigualdade social. Que Marx procurou linkar isso dentro do Manifesto Comunista, usando os plebeus, os servos da Idade Média, e fazendo uma analogia aos operários da época dele e os operários, né, do século XIX, das fábricas. Então Marx procurou fazer essa analogia. Então, ou seja, é uma contradição, porque ele mesmo já percebeu dentro do seu Manifesto Comunista que as desigualdades sociais já surgiram antes mesmo do capitalismo. Então, o capitalismo de repente pode fazer atenuar essas desigualdades, mas o fato é que já essas desigualdades já existiam. E o terceiro é que a desigualdade social nem sempre está atrelada à injustiça. Eles fazem esse link como se houvesse a associação entre igualdade e justiça, quando na verdade nem sempre isso acontece. Dei um exemplo em um vídeo anterior em que eu poderia fazer, ao invés de dar as notas dos meus alunos individuais, eu poderia fazer uma nota coletiva da turma, fazer o somatório das notas de todos os alunos meus alunos em sala de aula, fazer o somatório, depois dividir pelo número de alunos existentes e daria uma nota única para todos. Mas acontece, como eu disse no vídeo anterior, que dentro de sala de aula existem vários grupos de alunos diferentes. Existem alunos que estudam para tirar 10, existem alunos que não estão aí com nada, que tanto faz, tirar 0, porque eles não vão estudar. Então, dentro dessa lógica, se eu igualar as notas, eu vou ser injusto duplamente. Ou seja, haverá uma dupla injustiça.
haverá uma justiça com aqueles que estudaram para tirar 10, mas que por causa desse sistema de igualar as notas, né, de somatório de notas e pela média, a média unificada para todos os alunos, eles ficaram com 5, porque eles tiraram 10, teve um grupo que tirou 0. Mas e aqui isso também seria injusto com aqueles alunos que não estudaram, que tiraram 0, mas que acabaram ficando com 5 porque outros estudaram e a nota dos outros foram maiores e na média eles saíram lucrando. Então, qual a conclusão disso? E nem sempre desigualdade, nem sempre igualdade e justiça caminham juntos, né? Mas os marxistas eles sempre batem nessa tecla que na verdade não necessariamente é assim. E a quarta é que as doutrinas de Marx elas não podem, por enquanto, e não foram consideradas científicas por pessoas sérias, porque uma série de ocasiões, principalmente pelo fato de Marx ter falseado dados para comprovar sua doutrina. Ou seja, dentro do método científico, a ideia ela pode até mesmo ser aceita, mesmo quando ainda não há comprovação científica. Mesmo quando o cara ainda não teve como comprovar, não fez o experimento comprobatório. Mas ele tem uma retórica boa, ele tem uma linha de raciocínio boa, que dentro desse raciocínio ele é intuitivo, ele consegue dar dicas de que há provas de que aquilo é verdade. Então essas ideias passam a ser aceitas ainda dentro do processo científico, mesmo que ainda não haja comprovação empírica, né? Mas o que torna a tese repudiada pelos pesquisadores, pela comunidade científica, é justamente o fato de que o fato de se falsear informações, o fato de você pegar dados e falsear esses dados para poder comprovar aquela tese que se quer defender. Agora, é exatamente isso que Marx fez. Eu vou pegar um livro e apresentar para vocês um livro chamado Os Intelectuais, de um historiador britânico chamado Paul Johnson. Esse livro ele faz diversas denúncias quando fala sobre Marx. Diversas denúncias de fraude, de adulteração de fontes. Então eu vou começar pela página 80, e que vai ser crucial para poder a gente entender que essa tese de Marx sobre o capitalismo gerar desigualdades, e do próprio acúmulo de capital fazer surgir grandes empresas, não foi considerada científica, pelo menos por muita gente, sem viés ideológico. Então, o Paul Johnson ele vai dizer na página 80 do seu livro Os Intelectuais, abre aspas, a verdade é que mesmo o exame mais superficial da utilização que Marx fez das informações nos obriga a encarar com ceticismo tudo o que ele escreveu baseando-se em dados fatuais. Nunca se pode confiar nele. Todo o importante capítulo 8 de Capital é uma falsificação deliberada e sistemática visando comprovar uma tese que uma análise objetiva das informações demonstra ser insustentável. Seus crimes contra a verdade são de 4 tipos. Em primeiro lugar, ele se utilizou de informações obsoletas, porque as ainda válidas não confirmavam suas alegações. Em segundo lugar, escolheu determinadas indústrias onde as condições de trabalho eram particularmente ruins, como sendo típicas do capitalismo. Esse estratagema, em especial, foi importante para Marx, pois sem ele não haveria como escrever o capítulo 8. Sua tese era de que o capitalismo dá lugar a condições de vida cada vez piores. Quanto mais capital é empregado, pior para os trabalhadores. Fecha aspas. Paul Johnson, página 80. Ou seja, aqui ele está acusando o Marx de falsear informações para corroborar a tese que ele defende. Qual é a tese? Que o capitalismo ele vai gerar vai piorar a situação dos trabalhadores e que a desigualdade social aumenta. E dentro desses episódios tem um caso que ele realmente falseia informações até mesmo do próprio ministro do governo, e que
para dizer que a situação dos trabalhadores piorou. Então, ele pegou um dado obsoleto de muito tempo para poder dizer isso, quando na verdade a situação, ela a princípio teria melhorado. Um exemplo, rapidamente, antes de fechar esse vídeo, quando você quando você fabrica um celular, quando você produz um celular e esse celular é único, ou existem poucos produtos, poucos aparelhos celulares no mercado, então o preço desse aparelho vai estar muito lá em cima no mercado, porque existe uma carestia, falta esse produto no mercado, então esse produto vai subir, porque quanto menos, maior é o preço, porque justamente só vai poder comprar aqueles que tiverem condição, porque há poucos no mercado, a procura é grande, então a tendência é o preço subir. No entanto, quando se tem mais, quando se consegue fabricar mais desse aparelho, quanto mais há no mercado, aí o preço cai, porque existem mais aparelhos. Várias pessoas podem comprar, porque existe uma quantidade enorme. Então, para que essas pessoas comprem, esse preço precisa cair. Então, no primeiro momento, o que acontece? Você fabricava pouco pão, mas com os maquinários, com o advento da Revolução Industrial, você fabricava mais pão. Então, as pessoas começaram a se alimentar melhor. O preço do pão baixou e começou as pessoas, no caso, por exemplo, nenhum exemplo de se alimentar melhor. E depois, as condições, obviamente, a gente já sabe que ocorreu, mas é mais fruto do liberalismo, que a própria igreja condenou, né, desse liberalismo, do deixa fazer, deixa passar. Mas, a princípio, no primeiro momento, a situação dos trabalhadores ela melhorou, não piorou, como propugnava Marx, quando falseou essas informações do próprio ministro Gladstone, que era do governo britânico. Então, essa acusação que é feita pelo autor dos intelectuais a Marx, né? E não foi só esse episódio, existiram vários, né? Então eu vou terminar citando mais uma acusação feita a Marx, que foi feita na página 82 do livro, né? Paul Johnson ele fala, abre aspas, ele, ou seja, Marx, fracassou exatamente por não ser científico. Não pesquisou ele próprio as informações nem se utilizou com objetividade das que foram pesquisadas por muitas outras pessoas. Do começo até o fim, do começo até o fim, não apenas o capital, mas toda a sua obra reflete uma desconsideração pela verdade que às vezes beira o desprezo. Essa é a razão primária pela qual o marxismo, enquanto um sistema, não pode chegar aos resultados que lhe imputam, sendo que chamá-lo de científico chega a ser um absurdo. Ou seja, o autor nega que o marxismo seja de fato científico, e seria então, a priori, a tese de Conrad estaria mais ou menos correta, ou pelo menos teria um link de veracidade, ou seja, o marxismo, então, se não é científico, seria um discurso proferido em público, então que as suas teses seriam tolices, e sendo tolices que não levam a lugar nenhum, porque você não consegue chegar aos resultados em que eles imputam, então o que seria? Uma tolice maléfica, que geraria uma tirania monstruosa, porque os seus propagadores e aquelas pessoas que acreditam no marxismo seriam classificados como uma seita pestilenta, como dizia até os próprios papas da época. Então, fato é que o marxismo, dentro dessa perspectiva, pelo menos dessa tese de Marx, e aí o autor ele acusa de várias outras teses de Marx também, mas a princípio, pesquisando e analisando, a gente conclui que o marxismo, ele não, nessa tese de Marx, do capitalismo, do acúmulo do capital gerar grandes empresas, gerar desigualdades, piorar a situação dos trabalhadores, essa tese de que o acúmulo de capital que vai fazer com que as grandes empresas surjam, essa tese ela não é científica, a realidade mostra outra coisa. Então, termino aqui. No próximo vídeo a gente vai falar sobre se a história realmente, marxismo e história tem alguma coisa a ver, e vai tratar do materialismo histórico de Marx. Um abraço e uma boa semana a todos.